Deus está na casa, igreja. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não. Pode dar lugar, viu? Gênesis, no seu capítulo 6 e o versículo 7, 8 e 9. Vem chuva de Deus, chuva de bênção para nós esta noite. Você vai sair daqui diferente. Você que achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Então vamos aí, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Gênesis capítulo 6, versículo 7, 8 e 9. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de taubas de cipreste, nela farás os compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo as fará de 300 côvados, e será o seu comprimento de 50 de largura, altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra vai perecer. Contigo, porém, eu vou estabelecer a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e a mulher dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, toda espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo cada espécie, do gado segundo a sua espécie, do réptil segundo a sua espécie. De 2 em 2. Você não vai procurar eles. Eles virão até ti, para os conservares em vida. Eles virão até ti, para que você conserve eles em vida. Só leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo, e seja para você e para eles como alimento. E assim fez Noé, consoante tudo o que Deus te ordenou. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso e eterno, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Aqui está a tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor continue falando com nós, como o Senhor veio através de cada oportunidade, cada louvor. Meu Deus, ó Pai, que nós possamos amar a mensagem da cruz, ó Pai, até o último dia da nossa vida. E nos ajuda nessa terra, Senhor, para que possamos, ó Deus, te entregar as nossas vidas. E em nome de Jesus te agradecemos. Aplauda o Senhor e poder sentar. Aleluia. Vou correr porque hoje eu creio que o Senhor quer mandar a chuva. Mas essa chuva de hoje é a chuva para te abençoar. A Bíblia vai dizer aqui sobre um homem conhecido. A história dele é um homem muito forte, sobre Noé. Falar de Noé é uma grande responsabilidade, porque foi Deus que disse dele, não foi ele que disse dele mesmo. Foi o próprio Deus que disse quem era Noé e qual era o comportamento de Noé. Noé, ele
foi um homem comum como eu e você. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos que os homens da Bíblia são super-homens. Eles não são super-homens. Mas eles se tornam heróis quando eles ouvem a voz do Senhor. A Bíblia diz que Davi, por ouvir a voz de Deus, se tornou um grande guerreiro e um homem de Deus. Todos os homens que ouviram a voz de Deus e obedeceram se tornaram grandes diante do Senhor. A Bíblia vai dizer aí a história desse homem. Quem é esse homem? Noé. É um homem comum, um homem do campo, um homem que tem sua família. A Bíblia vai dizer que o pecado nesse texto já tinha se generalizado, já tinha crescido. A descendência de Caim já tinha matado Abel, e a descendência de Caim tinha crescido desenfreadamente. Cresceu mais do que a descendência de seu irmão Sem. A Bíblia vai dizer que a geração de Caim, ela começou a empreender grandes negócios. Ela começou a ser próspera na terra. Fabricou a música, fabricou as armas de guerra. A geração de Caim começou a construir casa e começou a ter a sua própria segurança. Mas Noé fazia parte de uma geração que confiava em Deus, mesmo não tendo o que a geração de Caim tinha. Noé era diferente não porque Noé tinha alguma coisa terrena. Noé era diferente porque Noé confiava em Deus. Porque você vai ter muitas coisas nessa vida, mas você tem que entender que a presença de Deus é o maior prêmio para o homem na terra. A Bíblia diz que um homem andou com Deus e Deus o levou, foi Enoque. E ele é da própria geração de Noé. A Bíblia diz aqui que Deus havia olhado para a terra e para o homem que criou, e a vontade de Deus naquele momento era de extirpar o homem da terra e os animais. Mas antes de Deus fazer e cometer esse ato, a Bíblia diz que ele separa algumas pessoas e separa alguns animais para serem salvos. Porque Deus, antes de tomar uma atitude, ele vai avisar o que ele vai fazer. Por isso ele diz na tua palavra que ele não vai fazer nada sem antes ele avisar os seus profetas. Noé está com uma idade já avançada. Noé, ele já é um homem no nosso tempo. Hoje o cara que viver 500 anos, tá beleza, né? Não passamos do 100 hoje. E se chegarmos ao 100 com muita dificuldade. Mas a Bíblia diz que os homens viviam muito tempo. Então não era por falta de tempo que o homem se tornava maduro. Não era porque na geração de Caim, se Noé tinha 500 anos, a geração de Caim deveria ter outros de quase a mesma idade que ele. Então não vai ser o tempo que você viver na terra que vai te tornar uma pessoa madura, mas é o tempo que você passa com Deus que te torna maduro. Porque um fruto para amadurecer, ele precisa do sustento de Deus. A árvore, para dar um bom fruto e se tornar maduro, e se tornar uma coisa boa, agradável aos homens, ela precisa viver o que Deus tem para ela. E as aves, por viver o que Deus tem para ela, elas dão bons frutos, e os frutos valem para os homens. E a Bíblia vai dizer que assim é o homem, que ele é plantado por Deus na terra. Você foi plantado aqui, você não está aqui à toa. Haveria uma possibilidade de ter vindo milhares de crianças, mas Deus escolheu que você viesse. Deus escolheu que você fizesse parte dessa geração. Você não está no tempo de Noé, você está no século 21. Mas nesse tempo você tem que fazer a diferença andando com Deus. Às vezes nós pensamos que fazer a diferença é nós estudarmos, dedicarmos a nossa vida a fazer coisas para a terra. Mas o homem de mais prestígio é o homem que dedica a sua vida em fazer a vontade de Deus. Porque a geração de Caim perdeu tudo que empreendeu na sua vida. Ah, pastor, não é para mim trabalhar? Não é para mim sonhar? Não estou dizendo isso. Sonhar sem Deus é a mesma coisa de ser um suicídio. Porque os sonhos seus só podem ser verdadeiros quando Deus faz parte dele. Porque se Deus não faz parte, seu sonho é em vão. Você pode sonhar, 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 e um dia você vai acordar e vai estar diante de Deus e Deus fala: sonhou muito, mas sonhou sem mim. E o sonho sem mim é pesadelo. Sem eu fazer parte da sua vida. E a Bíblia diz que Noé era um homem normal, natural, um homem do campo, um homem que queria cuidar da sua família, queria o bem dos seus filhos, queria o bem para sua esposa. Mas um belo dia, Noé, ele recebe a chamada de Deus. Os homens eram velhos e idosos, Que velhos aprendemos aqui, pastor Luiz, que velho é uma coisa que você não usa mais. Mas os homens eram avançados de idade. Mas Deus olhou na terra e viu que todo homem, o pensamento do coração do homem, o desígnio do coração do homem estava corrompido. Que o homem não pensava mais em ajudar. Uma certa feita eu estava vindo do mercado e eu estava cheio de sacolas. E eu vi uma senhora atravessando a rua. O meu pensamento, eu estava tão com uma sacola tão pesada, já sou pequenininho, mas para carregar peso. Fica difícil, né? E o meu pensamento, eu queria atravessar e ajudar aquela senhora, mas eu estava impossibilitado naquela hora. Eu não poderia fazer aquilo.
Aí Deus falou comigo aquele dia. Deus falou, era essa atitude, você não carregou a sacola dela, mas é essa atitude que eu penso que você deveria ter. E às vezes nós não temos a atitude em nosso pensamento de queremos ajudar o próximo. Mas nós queremos fazer só quando nós achamos que nós temos condição. Você pode se tornar rico hoje, mas se você não ajuda ninguém hoje, não tendo nada, quando você estiver rico você não vai ajudar ninguém. Por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Aí Deus olhou e viu a geração de Caim, Valmir, tinha lá os seus empreendimentos, tinha boas carroças, já tinha literatura, tinha música, tinha tudo. Mas Deus falou, não tem ninguém aqui que tem um coração voluntário para me obedecer. Aí Deus olhou a terra e viu o coração. Olha o que Deus vai dizer de Noé. Deus vai dizer que ele era contemporâneo a esses homens. Ele viveu no mesmo tempo que esses homens. Aí você diz, pastor, eu não consigo. Na minha firma, eu tenho que... Se eu não vigiar, eu caio. Entenda, Noé vivia em uma geração perversa, mas ele era homem de Deus. Não tem desculpa para você cometer o seu pecado. Por quê? Porque quando você diz não, o diabo foge de você. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe como que você resiste ao diabo? Não é só orando e jejuando, é dizendo não. E o princípio das coisas lá atrás do Gênesis já começa com Deus dizendo não. O que Deus disse a Adão? Não toques. Se o não fosse importante, Deus não falaria para ali Adão. Ele falaria, Adão, toca, come o fruto, por quê? Vai ser legal. Ele falou, não toques. Eu te dei a liberdade de você andar na terra, cultivar, trabalhar, ter o melhor. Mas se tocar em coisas que eu não mandei, você não tem equilíbrio para depois conduzi-la. Você não tem equilíbrio. Adão não tinha equilíbrio sobre a morte. Deus conhece todas as coisas. E quando Deus diz para você, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, obedeça. Por quê? Porque senão você vai pagar o preço. Deus continua sendo Deus, mas você vai passar vergonha. E Deus continua sendo Deus. O problema é que nós não obedecemos por causa de Adão. Mas a Bíblia vai dizer que quando Noé é chamado, Noé está na idade. Ele ouviu uma revelação. Uma revelação para 500 anos. Você vem à igreja segunda, quarta, terça, quinta. Você frequenta, vê o rádio, vê. Deus já falou com você de várias maneiras. Mas o que falta na tua vida é obediência. Para que Deus cumpra o propósito dele na tua vida, você tem que obedecer. Você tem quantas bocas? Uma. E ouvido? O problema é, você fala demais e ouve menos. Você reclama demais com Deus. Aí Deus fala, faça isso, mas Senhor, a minha vida sentimental está isso. É o meu marido que é ruim. Não, ruim é você, que eu estou querendo falar com você. Se o seu marido fosse bom, eu tinha trazido ele. Porque eu trouxe você, que é você que é o culpado lá. Às vezes você quer melhorar alguém lá na sua casa. Aí você fala, se for na casa de Deus, vou interceder pelo meu marido. Aí Deus fala, por que eu trouxe você e não trouxe ele? Aleluia! Porque às vezes você quer trabalhar no outro, sendo que Deus está trabalhando em você primeiro. Aí Noé recebe a chamada. E o texto diz que a mulher de Noé não briga com ele. Briga? Por que a mulher de Noé não se prometeu na construção da arca? Porque a arca foi dada para Noé, não foi para a mulher dele. Aí a gente fala assim, se a minha esposa, se o meu marido não vir, eu vou largar. Deus fala, só, tá vendo? Você nunca ouviu minha voz. Sabe o que você quer? A companhia dos homens, não a minha. Porque Noé construía a arca obedecendo a Deus e não a voz dos homens. Presta atenção agora. O texto vai dizer o seguinte para nós: que Noé obedece a chamada e vai para nós corrermos. Vou terminar bem cedo hoje. Vai ser uma coisa bem simples. Preste bem atenção. Quando ele ouve a chamada de Deus e ele obedece, Deus dá para ele um grande empreendimento. Deus dá para ele que naquele tempo ninguém tinha. Você sabe por que você faz tudo que os outros fazem? Porque você ainda consegue ouvir os homens. Quando você começar a ouvir mais Deus, Deus vai te dar algo diferente. Por que você imita os outros? Porque você passa mais tempo com os homens do que com Deus. Então se o outro fala de um jeito, você quer falar igual ao outro. Agora, passa tempo com Deus. Deus vai te dar algo diferente. Imagine Noé orando, falando com Deus. Senhor, e aí? O que você quer que eu faça? Noé, aquelas árvores lá, ó, tá vendo aquelas árvores enormes? Você vai ter que cortar elas aqui e você vai carregar elas durante 100 anos. Tem dificuldade? Tem, sim ou não? Mas quem mandou você cortar a árvore se responsabiliza para você também carregar. É que às vezes nós paramos de confiar em Deus, sim ou não? Deus fala, eu vou te dar. E você fala, não, mas Senhor, é pesado. Aí Deus fala, não é eu que vou te dar. Então eu vou te dar recursos para você carregar, para você manter, para você fazer. Porque quem chama você para a obra de Deus, Ele também te sustenta.
Eu aprendo isso com muita facilidade. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que Noé obedece a chamada de Deus e constrói na sua época algo que a nossa geração não consegue construir. As maiores desculpas hoje são esfarrapadas. Não vou cantar na igreja porque o ventilador está quebrado. Não vou mais lá porque fulano não vai com a minha cara. Aí Deus fala, imagine se eu falar para ele que está vindo aí na frente. Você não consegue ouvir o que Deus tem. Quando Noé vai construir aquilo, ele tem que construir com pressa. No tempo de Deus, mas com pressa na obra. Por quê? Porque aquilo ia salvar, não era só os animais, ia salvar a família. Então o que você está fazendo hoje é para salvar a sua família. O problema é que você quer colocar sua família na arca sem antes você construir ela. Você nem carregou a madeira ainda, já quer colocar sua família dentro? Você não sabe o que é pegar betume, você não sabe o que é carregar árvore, você não sabe o que é zombação, você não sabe o que é escárnio, você não sabe o que é sofrer. Quando você começar a sofrer, aí você vai entender. Quando você entrar pelos portões celestiais e a sua família estiver lá, e o Senhor falar para você assim, ó, entra, bendito do meu Pai, porque você lá na terra trabalhou, se esforçou, você desviou de tudo aquilo que corrompia a tua mente. Hoje você está aqui na minha presença. Ninguém jamais vai tirar de você o privilégio. Não se preocupe com as coisas da terra, use elas. Deus te deu um carro, use, porque quando você estiver na avenida e bater, quando Deus tirar o espírito, bateu, não tem mais nada. Tem a melhor casa, usufrua. Por quê? Vai ficar tudo aí. Mas construa grandes empreendimentos. Por quê? Para que você possa deixar um legado. Davi disse assim, Senhor, eu não quero descer a sepultura sem antes não contar os teus feitos, Senhor. Eu não quero ser mais um, ó Pai. Eu não quero ser mais um nessa geração, não. Eu quero dizer, Senhor, que na Santinês falaram que não ia ter profeta, que os viciados iam morrer, que as prostitutas não iam ter como se converter. É mentira do diabo. Porque o próprio Jesus disse que aquele que confia nele, aquele que obedecer a palavra dele, ele vai transformar a vida dele. Então faça algo diferente no seu tempo. Tente fazer algo diferente. Diferença não é só bom emprego. Porque você pode ter um bom emprego e mesmo assim não ter caráter. Você pode ter muitas coisas e ser uma pessoa totalmente sem Deus. Mas Noé ouviu a voz de Deus, eu diria. O maior empreendimento da vida de Noé é quando ele olhava para os filhos. Queria uma criancinha aqui, cadê a beleza? Traz ela aqui, a menininha. Ah, isso, vem cá correndo. Corre aqui, tio, vem cá. Vai ficar, meu Deus, não quer. Manda outra então. Não vai nenhuma das duas? Pega mais uma criança. Vem aqui, dá uma menina aqui. E não corre não, você é profeta, hein? Vem cá, vem cá. Cadê? Só fala isso pro Ricardinho. Ricardinho, não é teatro não, Ricardinho. Ricardinho é o mais bravo, tá, gente? Presta atenção. Quem tem filho aí, dá glória a Deus? Quando Noé está construindo a arca, Deus avisou para ele não só que a arca seria grande, mas que viria um juízo. Fala, juízo. Ele sabia que aquela geração ia morrer. Aí ele olhou não para ele, olhou para quem? Para o filho. Como é que você vai salvar seu filho? Você coloca ele na boa escola, ele estuda. Até os 17, 18 anos ele se forma. Ele é um grande homem, um grande advogado, mas é um mau caráter. Aí Deus fala, você ensinou para ele como viver na terra, mas não como viver comigo. Constrói, Noé. Por quê? Porque quando vier a chuva, se ele não tiver lugar, vai morrer você e ele. Então Noé olhava para os seus filhos e para chamar dizia, como que eu vou colocar o meu filho naquela arca se eu não aprender a construir? E aprenda a construir. O problema é que construir é peso. Tem que usar a ferramenta que Deus te deu. Tem dia que está cansado, sim ou não? A graça é falar de Neemias. A pior coisa para Neemias não foi entrar e enfrentar Sanbalat e Tobia, foi achar carregadores para tirar o entulho. Porque é difícil carregar. Então Noé tem que trabalhar 100 anos. Quando está pronto, ele se sente seguro. Por quê? Porque a sua família agora tem um lugar para ficar. Talvez você está seguro que você tem seu carro, sua casa, você tem um monte de coisa. Mas será que seu filho vai entrar no céu? Então, não quer olhar pelo menos para Deus? Olhe para aqueles que Ele te colocou como responsabilidade. Por quê? Porque se seu filho morrer hoje, sem conhecer a Deus, de quem é a culpa? O professor da escola ensinou a EIOU, não a ler a Bíblia. É você que é o culpado. Então Noé tem que trabalhar, sim ou não? A nossa geração vê de tudo. Vê os funkeiros, vê de tudo. Irmão, as pessoas falam assim, o pastor é cético, porque, pastor, essas coisas são do nosso tempo. Então, no tempo de Noé tinha muitas coisas boas. Mas Deus não falou de nenhuma delas. Valeu a pena falar de tudo que Caim fez? Não valeu a pena. Tem coisa que nesse tempo não vai valer a pena Deus falar. Aí Noé constrói. Então vamos lá, pela sua fã. A mulher de Noé está envolvida no trabalho. Por quê?
Porque o trabalho também envolve ela. Ela vai ser salva por causa do trabalho de Noé. E por causa da força que Deus está dando a Noé. Então ele vai trabalhar, ele vai correr, ele vai lutar, ele vai... No tempo que Noé está trabalhando, ele enxerga algumas coisas que a igreja não consegue enxergar. A arca representa a igreja. Fala, igreja. Por quê? A arca era um lugar onde Noé ia colocar a sua família, mas ele ia ter que colocar outras pessoas no seu convívio. E eu quero falar de convívio. A pior coisa que acontece hoje é a convivência. Quem gosta de cobra aí? Quem gosta de lobo? Quem gosta de leão? Mas vai ter que aprender que vai estar todo mundo na arca. E hoje nós vamos aprender o seguinte, ó. Cobra não se dá com leão. Leão não se dá com lobo. Lobo não se dá com fulano. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem uma escolha. Ou você corre para a arca e fica vivo e convivendo com quem você não gosta, ou fica lá fora e morre. É muito simples. É simples. Então Noé não tinha que escolher. Você tá lá, meu Jó. Aplauda o Senhor pela vida dele. O corajoso, hein? Eu chamo o Ricardinho aqui, ele vem que não veio. Vem tremendo. E o menino veio. Chamei uma vez só e veio, hein? Dá glória a Deus, igreja. Vamos lá. Uma coisa muito importante para mim correr, porque hoje eu não quero tomar o tempo. O texto vai dizer para nós que Deus olhou e viu que a terra estava corrompida, que precisava Deus fazer algo. Deus não pode instalar o dele e salvar todo mundo, mas Deus achou melhor extirpar. Deus achou melhor matar todo mundo aquele dia. O amor de Deus é maravilhoso. Dá glória a Deus. Porque se Deus decide te matar, Ele te criou, Ele sabe por que você vai morrer. O problema é que nós não entendemos. Senhor, por que tocou lá? Só eu sei do coração dele. Um dia trouxeram a Deus, quando ele estava construindo, quando ele estava fazendo Adão. É um conto judaico. Você vai entender. Trouxeram até a presença dele, Adão. Mas trouxeram Adão assim, com todas as coisas ainda para fazer. Aí disse, Deus mandou chamar uma classe de anjos e disse, está vendo esse homem aqui? O nome dele é Adão. Eu vou fazer ele vai ser imagem e minha semelhança. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Ele vai ser imagem e semelhança minha. Mas Deus abre aqui uma janela e mostra o futuro e fala, ó, mas lá no futuro vai ter bomba atômica por causa dele. Aí lá no futuro vai ter estrupo, vai ter droga, vai ter tudo que não presta. Lá no futuro. Aquela linhagem de anjos diz, Senhor, como o Senhor pode construir uma coisa dessa, sendo que isso vai destruir os teus planos? Aí Deus falou, manda matar esses anjos tudo. Aí morreu todos esses anjos. Trouxe a segunda classe. Deus explicou a mesma coisa. E eles, não Senhor, não manda, não envia. Não vamos enviar esse homem. Sei que esse homem vai fazer tudo isso numa coisa tão boa, Senhor. Aí Deus falou, manda matar esses anjos. Aí Deus trouxe a terceira classe de anjos. E os anjos vieram e se colocaram de joelho e disse, o Senhor conhece todas as coisas. Talvez você não entendeu quando alguém da sua família desceu à sepultura. Era melhor Deus não ter permitido que Hitler viesse ao poder para... Quantos milhões de pessoas morreram? Matou milhões. Então Deus conhece o coração humano. Seu filho é lindinho, bonitinho quando nasce, né? Aquela coisinha fofa. Eu tenho um em casa. Começa a crescer, dá um trabalho, dá ou não dá? Tem uns que quer até te bater. Tem uns que quer até passar por cima de você e não te considera mais. Você passou a vida inteira trabalhando por eles. Aí Deus fala, tá vendo? Você conhece por uma convivência alguns atos, mas e eu que conheço o futuro? Por isso que Deus, quando Ele toma uma atitude, a gente tem que se calar. É difícil ou não é? Amanhã pode morrer alguém da minha família. Eu vou estar aqui, segunda-feira, pregando. Tem que ser forte, sim ou não? É difícil, hein? Sim ou não? Minhas palavras. Mas na prática é totalmente diferente. Então Noé, ele sabia que ele podia ter a capacidade de ver os outros morrendo lá fora. Mas talvez ele aguentaria ver a sua mulher lá fora naquele dilúvio? Será que ele aguentaria ver a família dele no algo que ele construiu para salvar lá fora perecendo? Você imagina, você passou a vida inteira construindo algo para salvar seu filho e agora você entra e seu filho não entra. Aí Jesus disse, naquele dia estarão dois. Um será deixado e o outro será levado. Olha aí o amor de Deus. Ele está dizendo para nós hoje. Naquele tempo eu usei Noé e falei para Noé colocar os seus filhos, mesmo que fosse rebelde. Mas nesse tempo não. A salvação é individual. Você não pode ser individualista. Estou pregando o evangelho. Mas a salvação é individual. Então você vai ter que entender
que você vai ter que se esforçar para ensinar o teu filho, tua mulher, tua casa, ao teu redor, que está vindo aí um dilúvio, e esse dilúvio pode matar eles. Por quê? Porque quando acontecer, possa ser que eles entrem. Mas você pode correr o risco de saber que alguém que você ama não vai estar na eternidade com você. Sim ou não? Você imagina, a Bíblia diz assim, ó, e naquele dia muitos vão dizer, eu profetizei, eu preguei, eu pulei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz tudo isso. Mas o próprio Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Já pensou ser o visto de Deus? Às vezes quando eu estou de joelho, pastor Vinícius, eu fico conversando com Deus e fico, Senhor, é muito difícil. Pregar o Evangelho é uma missão muito difícil. Porque os anjos, agora essa hora, estão glorificando pela palavra que está sendo pregada. Mas os homens estão armando cilada para te matar. Por isso que só o Evangelho é capaz de entrar na tua mente poluída. Por isso que só o Evangelho é capaz de definir o pensamento do teu coração. Talvez você não está em um pecado, vamos supor, da droga, e você talvez não é humilhado publicamente, como muitos de nós vemos passar vergonha. Mas talvez você tenha um pecado que é pior do que o do viciado de crack. E o diabo te humilha em alguma parte, mas você no dia a dia se mostra forte em algumas atitudes. Porque talvez você quer esconder de fato quem você é. Noé não podia fazer isso. Levar a arca e carregar a madeira nas costas e passar por alguém e as pessoas dizem, ele é um doente, ele é um louco. O que ele faz lá não vai ter valor, não vai ter nada. Porque imagine você carregar, minha irmã, carregar uma madeira nas costas e pelas pessoas 100 anos. E aí as pessoas tirarem e zombarem da sua cara. Você tem que ter muita confiança em Deus. Por isso que quando eu vou ler a Bíblia, Jaqueline, quando eu leio a Bíblia, eu presto atenção nos detalhes da vida dos homens. O esforço que eles fizeram é muito difícil. Eu coloquei algumas coisas aqui para nós corrermos, já é 8h30. A Bíblia diz que Deus constrói a arca através da vida dele, mas Deus manda ele construir a arca e com uma missão. A porta era lateral e não poderia ser na frente. Por quê? Nariz empinado, orgulho. Tudo que você empreende torna grande, você está na frente, às vezes muda o teu coração. Aí Deus fala, fica de lado. Por quê? Porque a frente é minha, a lateral é sua. Eu te chamei para você andar do meu lado, não na minha frente. Porque na minha frente, na minha frente não tem ninguém maior que eu. Quando Deus vai jurar, ele tem que jurar por quem? Ele não tem ninguém maior que ele. Você jura pelo teu filho, quem já jurou pelo filho aí? Eu juro pela minha filha, pelo meu filho. Mas e Deus, quando ele vai jurar, ele jura por quem? Ele é maior do que tudo. Então ele se coloca na frente. Ele diz, faça a porta lateral. E tem mais, a porta que você vai abrir, você não vai poder fechar quando você quiser. Por quê? Porque Deus não deu oportunidade para Noé fazer 2 arcas. Tem gente aqui que Deus já deu oportunidade, Aí o cara fala, eu não sou pastor. Aí abre, aí não, vamos alugar um lugar. Vamos fazer o seguinte, não interessa, 5 mil Deus sustenta. Na outra semana está fechado. Aí ele para, você olha para ele está fazendo tudo que não presta. Aí Deus fala, quem mandou você construir aquela arca? Porque é melhor pegar madeira silvestre, é melhor pegar a madeira do campo, é melhor que Deus seja verdadeiro com você e diga, o que você vai fazer lá, você vai ter que cortar, sofrer, apanhar. É bom a igreja passar por dia de chuva. É bom passar pelo sol escaldante. Por quê? Porque quando você está numa cadeirinha boa, vai aprender a dar valor. Sabe por que tem muita gente que não dá valor a certas coisas? Por quê? Porque não pagou o preço por elas. Quem sofre no casamento sabe. Está lá sofrendo, aí quando o maridão fala, vou voltar para casa. Agora acabou, agora eu vou viver em paz. O preço que você pagou, nunca mais você quer pagar na sua vida. Valorizar as coisas faz parte do plano de Deus. Deus não constrói árvores para ser destruída, para virar apenas papel. Deus não faz isso. O homem faz. Nós pegamos isso aqui e jogamos fora. É construído com árvores. Deus não pega o que é dele e torna uma coisa útil e torna inútil. Porque não é o papel de Deus. Mas, olha só que Noé vai ter que aprender. As árvores têm que ser cortadas do tamanho que eu quero e é a que eu quero. Mas hoje nós como quer? Como é que funciona? Deus fala, Deus te dá o tamanho, a medida. Deus fala o que você tem que fazer. Mas você não faz o que Deus quer. Você faz o que você quer. Aí você leva lá, cortada do teu jeito. Aí você leva, Senhor, você acha que desse tamanho tá bom? Deus falou, eu trabalho com achismo.
Você tem que fazer da minha medida, do meu tamanho. Por quê? Porque aí encaixa, aí fica certo. Por quê? Porque Deus não trabalha com dúvida. Talvez você está fazendo muita coisa na tua vida que você acha que você está certa. Aí você fala, não, eu acho que é assim. Deus não trabalha com acho, Deus trabalha com certeza. Deus não falou, ó Noé, eu acho que vai vir chuva. Ele falou, vai vir chuva. Deus não trabalha com dúvida. O problema é isso, está em Romanos, diz que aquele que tem dúvida já está pecando. Porque Deus é Deus de dúvida. Nele não há variações de dúvida. Aleluia! Deus não é um doido desvaiado. Deus não tem um pensamento aqui, daqui a pouco ele, eu não quero saber de nada. Não é assim? Deus não faz isso. Mas Deus vai construir 3 compartimentos. Fala, 3 compartimentos. Então vai entrar 3 tipos de espécies na arca primeiro. A sua família trabalhando, Noé envolve seus filhos, e o empreendimento é grande, mas ele precisa entender que agora ele vai ter que esperar as pessoas entrarem. Ele vai ter que esperar os seus filhos, vai ter que esperar a sua mulher. Entrou, agora vamos ficar aguardando o que Deus vai fazer. De repente ele olha para o céu, ele vê um monte de aves entrando, e ele começa a ficar maravilhado com aquilo, porque o que Deus faz nos maravilha, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer, Deus traz de longe o que é necessário para nós. Eu não bati na porta de ninguém para estar aqui, bati? Não, porque quem constrói a arca é Deus. Quem chama? É o Espírito? Noé não tem um poder de convencimento. Nós crentes queremos convencer o irmão do pecado, sendo que o mesmo Espírito que te convenceu vai convencer ele. Aí você quer fazer o papel do Espírito Santo. Você mudou um pouquinho, quer mudar alguém. Aí Deus fala, para! Ela vai vir, ele vai vir para a igreja quando ele quiser e quando o Espírito Santo convencer. Por quê? Porque aí não fica com briga. Fui na igreja aquele dia por causa de você. Você me encheu o saco, eu fui lá, não é assim? Se eu não tivesse ido, meu amigo, presta atenção uma coisa. Não chame a sua mulher para vir para a igreja, nem o teu filho para vir para a igreja forçado. Por quê? Porque vai tomar raiva da igreja. Por quê? Porque Deus chamou você. É a sua conduta, indo e voltando. Indo e voltando. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, eu já vou na igreja com você. Deixa que Deus faça isso. Por quê? Primeira briga dentro de casa acontece isso, sim ou não? Olha o que acontece. Primeira briguinha. 2 anos de igreja. Você pensa que o bicho está convertido. Aí ele fala, não aguento mais. Eu tentei até ir para a igreja por causa de você e não consegui. Aí tá vendo? Ele nunca entrou na presença de Deus porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele foi convencido por você porque você falava demais. Aí Deus fala, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito. Oxi, não tem um texto escrito assim, e a mulher de Noé falou alguma coisa. Por quê? Porque a conduta de Noé é que vai salvar ela. Você quer ver como que vai? Começou a chover, só tem um lugar para correr. Quando Noé correr começou? Noé já tinha construído a arca. Começou a chover, qual é o único lugar para correr? Naquele dia vão bater na porta da igreja. Aí hoje a igreja é cafona. Hoje você fala mal dos crentes. Mas naquele dia você vai querer uma igreja. Você não vai achar. O que vai acontecer? Você vai chorar e lamentar. Quando o povo de Israel não deu valor ao templo, sabe o que aconteceu? Deus permitiu que os inimigos entraram, destruíram as portas, queimaram o santuário, destruíram o templo, e eles ficavam chorando na porta, pedindo a Deus que levantasse outro templo igual aqui. Por isso que a Bíblia fala que a segunda glória, na segunda casa era maior a segunda glória. Por quê? Porque eles veem o templo de Deus, a casa de Deus destruída. Eu fico tão triste quando eu vejo uma pessoa falando assim, pastor fechou a igreja, as pessoas dão risada. A única opção para o homem se salvar é a igreja, é Cristo. Mas a igreja é verdadeira. Começou a te dar carro, começou a te dar casa, começou a contar mentira, pode ir embora. É melhor ir, entrar num baile, ficar a noite toda, do que ir para uma igreja que não prega a verdade. Por quê? Porque para ir no baile você vai estar fazendo o que é verdadeiro, do que você entrar num lugar onde só tem mentira. Só que o que vai acontecer? Noé olha e vê a primeira classe. A salvação de Cristo era para os judeus. E eles chegaram mais rápido. Você vê que, qual que é mais difícil? O que é mais fácil? Uma cobra chegar? Ou é mais fácil uma ave chegar até a arca? Qual que era mais fácil? Não era para a ave? Então vamos lá agora. Agora o Ricardinho vai brigar comigo. Vem cá o Ricardinho. E ele falou para não me chamar ele não, vem cá. E toda vez eu vou chamar ele, vamos lá. Eu vou deixar aqui bem básico, tá? A igreja está aí, da glória a Deus. A arca foi feita para salvar Noé, então ele já está dentro. Então vamos esperar. Ricardinho vai representar aqui
Eu vou colocar, vou te colocar simples, hein? O leão. Você tem cara de leão, mano. Tem cara de leão, cara boa. Vem cá, Vinícius. Fica em pé aqui, ó. Vem cá, Mayara, fica aqui. Você não precisa nem chamar, né, amiga? Fica em pé, por favor. Fica em pé. É a vida. Vamos lá aqui, ó. O que eu vou falar, presta atenção. Fala, convivência. É uma das coisas mais difíceis. Peraí, 3, falta quanto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mais alguém. Tem que ser alguém. Vem cá, Patrícia. Patrícia, tranquilo. O Dinei, meu Deus do céu. É de Deus mesmo que tá aí hoje. Fica aqui, hein, pessoal. Vamos lá. Vocês vão entender isso. Presta atenção. Eu vou falar poucas coisas. O Ricardinho é o leão. Fala, Ricardinho é leão. Mais alto. O Ricardinho é leão. Não é teatro não, Ricardinho. Presta atenção que você vai entender agora. Vamos aqui, ó. Vinícius vai ser a cobra. Eu ia colocar você, amiga, mas eu vou deixar o Vinícius, hein? Não, isso aí não tem como. Cobra. Olha, o Vinícius é o quê? Patrícia vai ser aqui um animal de forte, um gado. Vamos colocar aqui um búfalo, alguém assim. Para não falar outra palavra para não ir, né? Vamos lá. A Mayara aqui, ela vai ser um lobo. Presta atenção. Cobra. Se eu pisar nela aqui, ela morre? Sim ou não? Sim ou não? Sim, morre. Mas se você vacilar com a cobra, o que acontece? Então o veneno da cobra está na onde? Na boca. Agora, ela pode matar o leão? Sim ou não? O leão não é forte? Ele não é corajoso? Mas se ele vacilar com a cobra, ele não morre? Então deixa eu falar uma coisa pra você. É o que sai da sua boca que mata leão. Beleza? Vem cá, Carla. Fica aqui do lado. Fica do lado ali. Eu esqueci de falar. Tem outro animal também. Esse aqui é o que nutre da desgraça dos outros. Nós vamos entender agora. Olha que lindo, maravilhoso, hein? Olha aqui. Essa aqui é a missão resgatar. O leão tem a fama de ser bravo. Sim ou não? Tem crente bravo na casa de Deus? Mas vai ter que ficar na arca convivendo junto. A cobra não gosta do leão. Hã? Você vai... Tá vendo como é maravilhoso? O animal tranquilo, né? O búfalo, o boi é tranquilo, inofensivo, não briga com ninguém. Mas vai ter que ficar na arca, sim ou não? Porque quem não fica na arca em convivência não entra no céu. Sabe o que é a palavra comunhão? É saber que cada um tem um instinto, cada um tem um caráter, cada um tem um jeito, mas vai ter que aprender a conviver junto. Por quê? Pedro, Tiago, João, todos eram homens naturais, mas todos tinham Fala mais alto, defeito. Então vamos lá pro leão. Parei no Ricardinho, vou pegar no pé dele aqui um pouquinho. Presta atenção. O leão, ele é conhecido como o cara forte da floresta, sim ou não? Então assim, ó, passa a vida inteira amedrontando os outros. Sabe aquelas pessoas que você tem medo de falar com ela, quando ela fala, o que você quer comer? O Dinei era assim, agora hoje tá mais lento, tá cordeirinho, né? Porque quando Deus amassa, vira cordeiro. O leão, ele tem a fama de quê? Ele não pode, presta atenção, o leão não pode receber um carinho. Por que ele não pode? Por causa da fama dele. Aí Salomão escreveu, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eu posso colocar 10 leões para guardar na minha casa, mas se eu vacilar, ele me come. Aí presta atenção agora. O leão, se ele quebrar a pata, ele vai morrer à míngua. Ele vai morrer sozinho. Por quê? Por causa da fama? Porque ninguém vai ajudar ele. Então deixa eu falar para você que veio essa noite querendo ser um leão na casa de Deus. Você vai morrer à míngua. Por que tem muita gente que lá na idade, não na velhice, passa lá, fica lá sozinho, entrevado numa cama? Por quê? Passou a vida inteira sendo como leão. Aí Deus fala, não está o filho, não está a mãe, não está ninguém lá. Por quê? Aí você vai puxar o histórico, ignorante, soberbo. Aí Deus fala, na arca não. Na arca tem dono. Primeiro é Deus, segundo, Noé. E Noé tem alimento para todos. Por quê? Porque a palavra que é para o altar também é para todos. Não interessa, comigo tem pastor, título. Eu também tenho um título aqui, um rótulo que foi colocado. Mas eu sou homem natural, sim ou não? Sim. Eu nem falei ainda da cobra, tem que falar das outras coisas, né? Quem é o lobo aqui? Lobo, característica do lobo. Quem sabe me dizer o que o lobo faz? Traiçoeiro. O lobo, ele fica esperando um cordeiro. Por isso que Jesus disse em João 10, se eu não me engano, ele disse o quê sobre o cordeiro? Ele disse que as ovelhas ficam lá e o lobo fica à espreita, esperando a oportunidade para amar. Qual é a oportunidade que o lobo fica para amar? Será que tem gente assim na casa de Deus que espera a oportunidade para matar o outro? Aí Deus, ele fica olhando e ele é o seguinte, quando o lobo ele pula no lugar, Jaque, ele pega, na primeira coisa é a garganta. Por quê? Para o animal não gritar. Porque se ele gritar, o seu dono ou os outros animais podem ficar inquietos
E aí pode ser avisado, pode vir alguém para defender. Preste bem atenção. Por que o lobo vai direto na garganta? Por quê? Porque lobo odeia adoração. Ele fica inquieto, ele está doido para matar alguém que está dando glória a Deus e aleluia. Aí ele quer parar, vou calar a boca daquele ali. Mas ninguém vai calar nossa boca essa noite não. Porque a arca foi feita para nós viver em paz e em convivência. Vamos lá, falei um pouquinho do lobo, né? Falei já um pouquinho da cobra. A cobra é um animal inofensivo. Parece ser um animal mais tranquilo, simples, mas é o que mais tem veneno letal. É capaz de engolir um boi, sim ou não? Tá vendo? Às vezes o que parece ser pequenininho em você, parece ser uma coisa desastrosa. Sim ou não? Vamos lá. Quem foi que destruiu a carreira de Adão e Eva? A cobra. Está escrito em Apocalipse, o dragão, a serpente. Vamos lá, o que a cobra fez? Ela tinha um poder de convencimento. Paulo diz para a igreja de Coríntios o seguinte: eu temo que vocês se apartem da simplicidade e da humildade que é em Cristo, e vocês sejam enganados como Eva foi pela serpente. Aí Deus falou logo no meu coração: crente enganador não vai ficar aqui não. Por quê? Porque o pecado que você tem, eu também tenho, eu sou pecador. Então não venha aqui olhar para o teu irmão para medir ele como você fosse o juiz, não. Aqui você vai aprender a ouvir a palavra. Porque, pastor Vinícius, é tão profundo que Deus falou para Noé: leva comida, fala comida. Mas não é para comer sozinho, é para dividir com os outros. Aí Deus falou: você vai comer seus filhos e a sua família, mas agora você vai ter que dar para alguém comer. Para quê? Para quem está convivendo com você. Por isso que quem não tem comida para dar para os outros, não aprendeu a andar com Cristo. O seu alimento tem que servir para os outros. Não adianta você ser egoísta. Deus não te deu uma palavra para você ser soberbo. Deus não te deu o dom para você só usar para ganhar dinheiro. Deus não te deu o dom para você enganar ninguém. Deus te deu a palavra. Deus te deu o dom para você ajudar. Por isso essa noite pode falar o que quiser. Se você veio sujo, se você talvez veio na prostituição, na mentira, eu não interessa como você chegou. Jesus disse assim, ó: vem cansado, oprimido, eu vou te aliviar, mas vou te dar um banho, eu vou te mudar, eu vou te salvar. E aqueles que olham para você com olhar de desprezo, eles vão aprender que é eu que faço. Preste atenção. Está todo mundo aqui unido. Dá glória a Deus aí. Ai, que maravilha. Só que o problema é o seguinte: falei do lobo, falei da cobra, falei do... não vou falar boi, se eu falar vai ficar rindo. Falei do leão. Falta falar de quem? Eu nem vou falar, está atrás de mim aqui. O que você é mesmo aqui? Eu falei? Eu não falei ainda, né? Ixi, eu vou ter que falar aqui ainda. O que é? Eu vou falar que você é o bicho preguiça. Tá bom, é pequenininho que nem nós. Tá bom. Eu peguei leve, não peguei? Fala, bicho preguiça. Quem criou o bicho preguiça? Foi Deus? Meu, você já imaginou a dificuldade de Noé? O leão tá lá. E aí, não vai entrar? Todo mundo já tá aqui dentro, você não vai entrar? Não tem crente assim? Já tá atrasado na chamada. Deus falou com ele várias vezes, mas ele é preguiçoso. Aí Deus fala: foi você que fez ele? Você é leão, né? Chega mais fácil. Você é ave, vem por cima. Mas e os que vêm se arrastando? Você quer fechar a porta agora se ainda não entrou aqueles que eu quero salvar? Noé, Deus mandou ele construir a arca, não chamar os animais. A chamada da tua vida não pode servir por causa do homem, tem que vir por causa de Deus. Enquanto Noé construía a arca, acontecia uma coisa: ele notava que ia se agrupando e ele ficava maravilhado com aquilo. Por quê? Porque ele sabia, os animais não entrou lá. O leão não chegou lá e ficou, ó como que os animais obedecem mais a Deus do que nós. O leão não ficou. E aí, Noé, que dia que a igreja vai ir? Que dia que nós vamos alugar uma igreja? E aí, Noé, que dia que você vai terminar essa arca aí? Por quê? Porque o leão sabia que tinha hora e momento certo para entrar na arca. Por quê? Porque Noé podia até construir, mas ele não tinha a voz de Deus. A voz de Deus é diferente da de Noé. A voz para Noé era construir, não era chamar. Então eles ficaram em volta. Sim ou não? Ficaram em volta, sim ou não? Então Noé está percebendo. Aí eu coloquei uma coisa aqui maravilhosa. A igreja fica aqui, ó. Os animaizinhos vão ficar aqui, hein? Ó, leão. Vai com essa cara não, leão. Presta atenção. Aonde Deus ia levar eles para a salvação era um lugar baixo ou alto? Então aonde Deus quer te conduzir para te salvar é na onde? Sabe por que você não consegue ver o céu? A região que você pisa. Você não consegue entender que Deus quer te levar para o Ararat. Onde é o Ararat? É um monte 5.136 de altura, de 1.000 pés. Você consegue subir lá
Sozinho? Não. Aí Deus falou, aonde eu vou levar o que parecia, o que era cobra, mas eu estou mudando. O que é leão, mas eu estou mudando. O que é um preguiçoso, mas eu estou mudando. Eu vou levar para o Ararat. Ele disse isso para os fariseus. Vocês estão tristes, sabe por quê? As prostitutas, os ladrão, eles vão entrar primeiro e vocês vão ficar fora. Vocês amam o templo, adoram a liturgia, mas não tem amor no coração. Não sabe o que é amar, não sabe o que é ter paciência. Eu tive paciência para você mudar. Eu tive paciência quando você estava no seu pecado. Então você tem que ter paciência. Mas leão é estressado. Lobo piorou. Eu vou deixar você por último. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, imagine agora, Noé agora ele constrói esse grande empreendimento. Só que aqui eu coloquei uma coisa que é profunda. Para alcançar essa salvação e para salvar, Noé tinha que fazer uma coisa que muitos de nós não querem fazer: ter persistência. Começa a igreja, tem 3 anos, já está agoniado. Não nota o que Deus está fazendo. Por que não nota? Porque, meu amigo, isso aqui não tem placa, isso aqui não tem igreja, aqui não tem lugar, um salão pode fazer isso. Por que você não pode fazer no seu bairro onde você mora? O problema é que a gente pensa que para fazer diferente tem que ter uma coisa. O que é grande é construído com tempo. Não é de um dia para o outro. O problema é que nós queremos as coisas prontas, sim ou não? Crente fast food é o que mais tem. Vamos parar aqui que eu quero terminar. Deus chamou os animais e eles vieram. Deus chamou os homens e eles recusaram. Isaías capítulo 1 diz assim: o boi conhece o dono, mas Israel não me conhece. Você tem noção que Deus fala que o ser humano parou de reconhecer ele como Deus? Está claro, Gênesis 6 diz que Deus olhou para o coração e viu que ninguém queria mais ele. Só queria violência, prostituição, porque não prestava. E aí Deus viu, eles não me querem. Se eles não me querem, eu não tenho prazer neles. É melhor salvar homens ou animais? Aí Deus falou para Noé: o que eu vou fazer, Noé? Por causa de você e tua família. Está escrito. Porque você não é porque você é justão, porque você é que você obedeceu. Ele ouviu e creu na voz de Deus e obedeceu. Agora, obediência não é você pegar sua Bíblia, colocar a sua saia, colocar o seu terno, todo dia, dominguinho, né? Escola dominical. Porque Cristo não é muito mais do que isso. Cristo não está. É muito mais do que isso. Ser cristão, ser verdadeiramente um adorador, é muito mais do que você sair da escola, você estar na escola dominical. É muito mais do que você frequentar um culto, pular, rodar naquela hora, porque eu sou pentecostal, gosto de fazer isso, mas depois do dia a dia você não reconhecer mais ele. Os animais não ajudaram a construir a arca. Ajudou? Mas foram salvos. Sabe o que é algo maravilhoso? É que tem gente que não, às vezes não vai ajudar a construir a coisa, mas vai entrar para ser salvo. Só que você pensa que Deus só vai salvar aqueles que te ajudar a construir. Não. Deus vai mandar você construir. Tem gente que não vai bater um prego, mas vai entrar no céu, meu irmão. Mas você fala, não, aqui não me ajudou, não vai entrar. Então não vai entrar na sua igreja, porque essa igreja não é de Cristo. Não podemos fechar a porta. Por quê? Porque tem animais que vão vir se rastejando. Os répteis, os gentios. Nós somos o quê? Nós somos judeus ou somos brasileiros? O nosso Deus é diferente, sim ou não? O nosso Deus é diferente. Vamos colocar aí. Nossos deuses no Brasil são diferentes da cultura judaica. Sim ou não? Então presta atenção no que Deus está falando. É a oportunidade, mesmo se rastejando, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo pegando pó na cara, mesmo às vezes tendo a característica como cobra, como réptil. Mais importante é chegar na arca. Porque quando você entrar, ninguém te tira de lá de dentro. Noé não pode ter uma coisa que acontece com os pastores hoje: autoridade de expulsar as pessoas. Vamos lá agora, presta atenção. Se Noé não tem alimento, o que acontecia dentro da arca? Ai, pronto, meu Deus do céu. Imagine que, só que engraçado, qual é o alimento de cobra? Qual é o alimento de lobo? Então a comida de Noé era uma só. Problema que tem dia que você alimenta a tua plateia, e tem dia que você prega o que os seus amigos gostam de ouvir. Aí você ofende outros com palavra. Aí sabe o que Deus fala? Esse não é meu alimento. Por quê? Se apanhar, vai apanhar todo mundo. Mas se for abençoado, vai ser abençoado todo mundo.
Aí você usa de artifício. Estou terminando, dá glória a Deus. O que falta aqui? Falta a presença do Espírito. Qual é o animal que simboliza o Espírito Santo? Qual que é? Não terminei, vou falar de você ainda. Qual é o animal? Ela estava lá dentro? Ela estava lá dentro? O que a pomba representa? O Espírito Santo, sim ou não? Então só quem trouxe paz para dentro da arca é quem? Não faz o papel do Espírito Santo. Se a pomba não está, Noé não solta ela. Noé não tinha como soltar. Mas antes de soltar, Deus vai dar um aviso. Manda o corvo primeiro. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ensinar que o corvo indo e voltando e não achando nada, teve oportunidade. Oportunidade. Você não pode falar que a igreja não te deu oportunidade. Você ouviu o evangelho, você ouviu a palavra, você ouviu tudo. O problema é que mesmo ouvindo como o corvo entrou na arca, saiu, estava na mão de Noé, você não trouxe nada para Deus. Agora, vamos descer o Espírito Santo? Vamos? Quando o Espírito Santo de Deus desce, aí ele olha para você com gemidos inexprimíveis. Aí está lá. Aí você bebe, fuma, cheira, rouba, mente, faz tudo o que você quiser. Mas no final da noite ele te conhece. Quando cai a maquiagem, quando cai o seu terno, quando cai a sua máscara, ele vai lá e vai dizendo: agora é você, vou tratar você. Porque agora é você. Aí Deus, o Espírito Santo deixa. Vai lá e faça tudo. Deu prazer à sua carne, agora deita a sua cabeça no travesseiro que eu vou falar com você. Nessa hora você chora. Você não pega o celular e tira uma selfie e mostra para todo mundo. Quando você está com vontade de tomar um remedinho e se matar, você não pega e não mostra para todo mundo. Por quê? Porque é nessa hora que aquele que não está com você no baile, aquele que não está com você, muitas das vezes nas suas ações, para te ajudar, mas ele está ali do lado, dizendo: eu vou salvar. Aleluia! É nessa hora que ele vai entrar e vai dizer: eu te abraço. Amanhã você vai acordar diferente. E eu vou te dar mais uma oportunidade de vida. Você não vai morrer na droga. Você não vai morrer na prostituição. Você não vai morrer porque a presença do Espírito Santo está na tua vida. Andará sério. A mãe fala: ele vai morrer, ele não vai vir à noite, mas o Espírito Santo está à noite dizendo para ela: ele vai voltar para casa, ele vai voltar para casa, ele vai entregar a vida dele para o Senhor. Terminei. Mas eu quero, pode se sentar aqui, só fica a Carla aqui na frente. Fica cá. Por que eu peguei a Carla? Todo mundo sabe que a Carla é sorridente, sim ou não? A Carla é sorridente ou não é? Meu Deus, isso aqui para dar risada é... Fica aqui, Carla, no meio. Fica aqui no meio. Qual é o animal, não pode, preste atenção. Qual é o animal que mais você conhece que dá risada? Hiena. Fica aqui, hiena, fica aqui. Preste atenção, a hiena sempre está rindo da desgraça dos outros. Não pode usar essa palavra? Pecar pode. Adultério pode. Coisa errada pode. Dizer a verdade não pode? Sabe por que eu estou falando isso? Esses dias eu vi 5 hienas perseguindo um leão que tinha se ferido. O leão estava morrendo. E o leão lutava. Chegou uma hora que o leão... Quem foi lá rindo? Aí Deus fala: você não é crente não. Soube que o irmão... Meu Deus do céu. Soube que o irmão caiu. Começou a dar risada. Aí Deus fala: você vai ter muito que aprender. Soube que o cara traiu a mulher ou fez alguma coisa. Aí Deus fala: crente entra nessa noite, o seu riso vai parar. Por quê? Porque não vai morrer ninguém na arca que Noé está. A hiena vai entrar pro barquinho de Noé, sim ou não? Só que tem um problema, ela não vai rir de ninguém. Por que ela não vai rir? Quem sabe me dizer por que ela não vai rir? Porque lá não vai ter ninguém ferido ou machucado para ela nutrir daquilo. Se você veio para cá com ferida, Deus está te curando esta noite. Hiena adora sangue. Não vai ter derramamento de sangue. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo está neste lugar. Volta para casa, hiena. Só que volta para casa sem rir,
dos outros. Por quê? Porque quando você estava ferida e machucada, ninguém riu de você. Só que você adora dar risada das coisas erradas. Sabe por que Deus está falando isso para mim? Convívio. Pode ir lá. No Espírito Santo,